Nós estamos abordando o tema pluralidade dos mundos habitados, enfocando aquilo que Jesus nos deixou. Na casa do Pai há muitas moradas. Na live anterior, nós abordamos o entendimento no passado quanto à Terra ser o centro do universo, né? Volta lá atrás. A Terra, na visão do homem, seria o centro do universo. Depois nós falamos do geocentrismo, do heliocentrismo, aí o centro do universo era o Sol, já mudou de endereço. Então, falamos também daquela ideia de uma localização física de um céu, localização física de um inferno, ideias contrárias ao entendimento, todas elas, entendimento quanto à bondade e o amor de Deus para com os seus filhos. Nós temos que analisar sempre, usar a razão, nunca a emoção. A emoção não cabe, né? Então, ser racionais naquilo que nós vamos avaliando. Vamos pegando os pontos, juntando, e de repente eu digo, esse ponto eu aceito. Esse ponto não aceito. E tudo bem, né? Ninguém é dono da verdade. Todos nós estamos buscando a verdade, construir essa verdade em nós. Hoje nós vamos falar do não se perderá nenhuma ovelha, ou nenhum dos filhos, né, desse Deus que todos nós procuramos entender, compreender de uma maneira cada vez mais ampla. Então vamos entender que dentro de toda essa dúvida, essas questões levantadas pela humanidade, dentro do entendimento que tínhamos, né, nós tínhamos há séculos, milênios atrás, levantamos questões que hoje já não dá para defender, né? E aí colocamos esse céu, esse inferno localizados, uma punição, uma única existência, e seríamos levados a uma pena eterna ou a um gozo eterno, né? Só que aí vem Jesus. Aí a coisa muda de figura. Há 2000 anos atrás. Ele vem e diz que o Pai não perderia nenhuma de suas ovelhas, nenhum de seus filhos, né? Mas ele disse isso de uma forma clara. Ele usou até parábolas a respeito. Quando ele fala a respeito da parábola da dracma perdida. A dracma era uma das moedas de 2000 anos atrás, em circulação lá em Jerusalém. E nessa narrativa, Jesus diz que uma mulher tinha 10 dracmas. E de repente ela perde uma. Conta lá, só tem 9. Bom, perdi uma dracma. E agora? O que ela faz? Ela pega uma vassoura, varre na narrativa da parábola. Varre toda a casa até encontrar a dracma perdida. E aí ela faz uma grande festa. Outra parábola que ele deixa é a parábola da ovelha perdida. Diz que um pastor tinha 100 ovelhas e de repente ele faz a contagem do rebanho dele, só tinha 99. E agora? Ele tem que sair atrás da ovelha perdida. E ele sai e diz que vai buscar até encontrar a ovelha perdida. Até encontrar. E quando traz de volta a ovelha perdida, ele faz uma grande festa. Por quê? Porque a ovelha estava perdida e ele resgatou. Pode ver que ele fala até encontrar. Ele não diz, olha, ele sai em busca para ver se encontra. A mulher varre a casa para ver se acha. Não, varre até achar. Por quê? Porque achará. Ninguém perde e desaparece. A mesma coisa da parábola do filho pródigo. Aquele homem que tinha 2 filhos e que de repente o mais jovem deles resolve sair para o mundo. Pede ao pai que antecipe a herança e vai para o mundo viver a vida, gozar a vida. Passado algum tempo, ele, no local que estava,
já tinha perdido todo o dinheiro. De repente acontece uma grande seca e ali ele começa a passar por necessidades. Arranja um emprego. Esse emprego, cuidar de porcos. Olha, isso era para jogar lá embaixo o sujeito, né? Por quê? Porque o judeu não gosta de porco, não admite porco. É impuro na visão do judeu. E arranja um trabalho exatamente para cuidar de porcos, né? Aquilo era uma agressão para ele. E ele fica pensando, né? Puxa, na casa do meu pai tem tudo. Na casa do meu pai até os empregados são bem tratados. E aí ele planeja voltar para casa. E ele começa a ensaiar o que falaria ao pai. Pai, me desculpa, eu era muito jovem, imaturo. E eu saí, fiz bobagem. E será que ele vai entender? Não, acho que é melhor eu falar assim, assado. Ele foi ensaiando. Quando chega pertinho da casa do pai, nem deu tempo dele falar. O pai sai correndo, viu o filho chegando, sai correndo, o abraça, manda colocar nos pés dele um novo par de sandálias. Veste uma túnica nova e faz uma grande festa. Então, ninguém perdendo ninguém. O reino dos céus está dentro de nós. Jesus nos orienta nesse ponto, né? Está no coração, na nossa consciência. É ali que reside o reino dos céus. Nós vamos dar alguns exemplos para ver como a gente entra nesse céu e nem percebemos que entramos no céu, né? Uma pessoa deficiente visual, um cego, vai atravessar a rua, você se antecipa e o ajuda a atravessar. Você não sabe o nome dele, talvez nunca mais venha vê-lo novamente, entretanto teu coração está numa alegria por ter feito aquilo. Você está no reino dos céus. Uma palavra boa que você dirige a alguém, né? A gente está no reino dos céus. A gente bobeia de vez em quando. Certa feita, há muito tempo atrás, eu lembro que a mania nossa, o erro nosso, quando se aproxima alguém assim, em condições precárias, aproximou, veio pedir esmola. Um rapazinho vem, se aproxima de mim, e eu na correria, né, nos afazeres, atrasado, sei lá o que era, eu já fui planejando pegar algum dinheiro para dar para ele. E ele falou: não, moço, eu só quero conversar. E aí eu conversei. E o rapazinho me mandou para o reino dos céus. Olha que coisa, né? Perdão. Quando a gente perdoa alguém, né? Estava carregando mágoa, perdoei, né? E aí, de repente, eu me sinto mais leve. Fui parar no reino dos céus. Quando eu oriento um filho na sua dificuldade, na sua dor, e de repente eu vejo que ele está caminhando melhor, esse meu filho me mandou para o reino dos céus. Mas, quando falamos de Jesus, a impressão que estamos falando só de igreja, de família. Não, Jesus é para a sociedade, para todas as situações. Eu vou para o reino dos céus quando eu devolvo aquele troco que eu recebi errado, né? Quando eu cedo o assento para um idoso, eu estou indo para o reino dos céus, porque estou bem, estou em paz. Quando eu pago o que devo, quando eu respeito as leis, quando eu respeito o próximo, tudo isso é estar no reino dos céus. Coração leve, consciência serena, estou no reino dos céus. Mas, se existe o reino dos céus, vamos entender que é natural que exista o outro reino. Se existe um reino do gozo, da alegria, existe o do sofrimento. E como existe ainda, né, para nós. Então, também está dentro de nós. Por exemplo, quando eu desprezo alguém, que chato, né? Fica incomodado. Nossa, eu não fui legal com aquela pessoa, me sinto mal. Estou louco para encontrar aquela pessoa, pedir desculpas. Por quê? Porque eu fui parar no inferno, aqui dentro,
né? Quando eu escondo a palavra, a boa palavra, para alguém, e aí, como é que fica? Quando insisto em não perdoar alguém, falta de autocompreensão. Eu não perdoo porque ele é complicado, esse sujeito é difícil. E você, não é complicado? Você não tem suas deficiências? Todos temos. Vamos para o reino do inferno, vamos dizer. Quando eu vou ludibriar, enganar alguém, não ser uma boa referência para os outros, não devolver o troco errado, né? Levar tudo o que alguém fala como se ele estivesse querendo me agredir. Já viu como a gente se sente mal, pesado, triste, complicado, julgando o outro, apontando o dedo? E diz que quando você aponta um, tem três apontando para você, né? Quando a gente não tem cuidado com as ações e acabamos ferindo os outros, estamos no reino do inferno. Por quê? Porque as coisas não estão boas. Então já começamos a entender que aquele céu antigo, né, não tem lá um local delimitado, cerca elétrica, portaria, Pedro, né, São Pedro cuidando da entrada. Não, está aqui dentro. E o inferno também, né? Então, Jesus é o Consolador prometido. Jesus, por intermédio dele, veio a doutrina espírita, que veio nos consolar. A doutrina espírita que tem como dirigente, né, exatamente Jesus, o Espírito de verdade, que ele prometeu há 2000 anos atrás, que pediria a Deus, ao Pai, para que mandasse, para que pudesse corrigir aquilo que o homem haveria de distorcer ao longo dos séculos, e distorceu. Mas viria também para nos ensinar coisas novas. E aí inicia o cristianismo, primeiro século, há 2000 anos atrás. E até o século III, o ensinamento do Cristo foi caminhando, primeiro por intermédio dos discípulos, depois a rede foi se ampliando, aumentando, e no cristianismo primitivo não havia, por exemplo, uma punição eterna, um inferno, não tinha. Só que a partir do século IV, Roma, que dominava toda aquela região, Roma que era pagã, portanto, politeísta. Tinha vários deuses, tinha Deus para cada coisa, né? Por que os pagãos tinham? Uma curiosidade. Por que eles tinham, normalmente, essa ideia da existência de vários deuses? Porque eles tinham mediunidade. Todos nós, todos, sem exceção, somos médiuns. Pelo menos a intuição está em nós, né? Nós sentimos alguma coisa. Quando ouvimos alguém falar, a gente está pensando. Quando eu preciso dizer a alguém, muitas vezes pela intuição, eu estou recebendo uma mensagem, né? uma direção para que eu possa dizer o melhor. E sempre existiu. Mediunidade não é propriedade da doutrina espírita, de forma nenhuma. Sempre existiu a mediunidade. E eles, os pagãos, volta aí séculos e séculos, eles também, através da mediunidade, recebiam alguma informação que vinha do alto, né, da espiritualidade, e a cada manifestação eles imaginavam a presença de um Deus. De repente o assunto que veio para ele era guerra. Bom, quem veio falar foi o Deus da guerra, foi o Deus da agricultura, e vai embora. Então ele criava vários deuses, né? E aí, Roma, que era pagã, portanto, com entendimento de vários deuses, e que dominava, como dissemos, toda a região, não aceitava, não tinha porquê também, aceitar Jesus. Jesus vinha falar de um único Deus, né? Mas as coisas começaram a mudar de figura.
primeiro, segundo e terceiro século, o cristianismo crescia, enquanto que o domínio romano decrescia, diminuía. Então, quando um está caindo, que é o Império Romano, e o cristianismo crescendo, Roma ficou preocupada, né? Tem um ditado que diz que quando o teu inimigo começa a querer ficar maior que você, una-se a ele, porque senão ele te engole. Foi o que Roma fez. Roma, no ano 313, através do imperador Constantino, ele edita um edito de Milão, e ele permite que no Império Romano conviva, a partir do ano 313, o entendimento pagão e ao lado o entendimento cristão. Já viu a confusão que deu, né? A mistura. 383, ano 383, Teodósio, outro imperador, através do Edito de Tessalônica, ele oficializa o cristianismo como a religião de Roma. Agora é o cristianismo, né? Então, se voltarmos, quarto século, para que a doutrina do Cristo, agora em poder de Roma, pudesse ganhar espaço, era natural que se fizesse uma composição, né? Porque senão os pagãos teriam muita dificuldade em admitir a ideia do Cristo. Tudo era muito diferente para eles, né? Eles tinham entendimento em vários deuses, não tinham grandes compromissos com os deuses. De repente ele se depara com uma mensagem pura, linda, de amor, de Jesus, falando de um pai. A coisa tinha que vingar no meio dos pagãos, né? Era um pouquinho difícil. Vamos ver até que no final do século V acontece uma filosofia chamada filosofia patrística. Patrística dos padres, da religião, portanto, romana, que era nada mais, nada menos que um grande esforço feito, portanto, pelos cristãos, né, daqueles primeiros séculos, para conciliar essa nova religião, que seria o cristianismo, né, com o pensamento filosófico dos gregos e dos romanos, também pagãos, né? Mas tinha que tentar conciliar. E a conciliação seria convencer esses pagãos, tinha esse objetivo, convencer esses pagãos da nova verdade e tentar trazê-los para esse entendimento, né? Só que o entendimento era tão diferente que era preciso ceder em algumas coisas para se poder transmitir outras. Se você é inflexível, não, saia da sua, a minha é correta, é assim, assim, assado, dificilmente teria dado certo. Então houve a necessidade de ceder para o outro, em favor do outro também. E aí a doutrina do Cristo ficou meio machucada, né? Ficou um pouco alterada. Várias questões teriam mexido na doutrina do Cristo, no cristianismo. Por quê? Porque aquilo que Jesus deixou lá no primeiro século levava em conta costumes, né? Os hábitos lá dos judeus, porque Jesus nasceu, viveu e desencarnou judeu. Ah, desencarnou cristão? Não, desencarnou judeu. Então, tinha certas coisas que, no meio da mensagem de Jesus, aquilo que era característica do judeu não deu para ser levada para fora. Por quê? Porque os de fora não entendiam, não tinham esse entendimento da cultura, dos hábitos, tudo isso. Então, isso que foi dito por Jesus, que disse logo portanto, no primeiro século, ele falou no aramaico, foi escrito depois no grego, depois foi traduzido para o latim, depois traduzido para cada língua, e faltava palavras, o que tinha palavras no outro já não tinha, era difícil de fazer essa tradução. Então, a coisa
perdeu um pouco a pureza, né? Então, questões com relação a esse, de Roma colocar dentro de si, no entendimento pagão, colocar agora o cristianismo e ainda como religião oficial, provavelmente nessa conciliação, nesse acordo, né? Algumas coisas foram colocadas dentro do cristianismo e que pertenciam ao paganismo. E muitas coisas que também eram ditas no Velho Testamento. Por quê? Porque os hebreus carregavam ranço dos paganismos, né? Então, muito provavelmente nesse acordo voltou para a doutrina do Cristo, por exemplo, o céu, que seria o prêmio para aquele que andou melhorzinho, e o inferno para aquele que pisou na bola, né? Mas o Pai, ensinado por Jesus há 2000 anos, era amor, só amor, tolerância, justiça infinita, né? Então, nesse acordo, onde teria voltado um céu, um inferno, nos moldes antigos, a gente pergunta, como é que ficava Deus? Porque Jesus falou Deus de amor, não perder nenhuma ovelha, né, nenhum filho, e de repente volta o inferno, né? Então, a partir daí, Deus voltava a ser novamente aquele ser cheio de paixões, de ódio até, né? Rancores, da mesma forma como era lá atrás, no passado, lá no Velho Testamento. Então, no passado, só para a gente entender, no passado, lá no Velho Testamento, naquela época, nós, e quando digo nós, é nós mesmos, né? Talvez não todos, mas muitos, porque estávamos, muitos de nós, também lá, né? Éramos crianças, recebendo as primeiras lições de uma nova orientação. É através dos hebreus que começou o entendimento do Deus único. Então, lá naquela época, éramos crianças, recebendo as primeiras lições, as primeiras orientações. E as lições eram passadas a nós, lá no passado, com as doses iniciais, né, de um aluno que entra no primeiro dia na escola, vai aprender a fazer uma letrinha. E lá ele vai devagarinho, torto, mas vai aprendendo devagar, para depois as coisas irem se ajustando. Não era possível, portanto, naquela época, se cobrar muito daquele povo que estava numa fase inicial. Não dava para cobrar, né? A consciência deles, talvez nossa, né, estava apenas despertando. Então, por esse motivo, ao lado, agora vamos falar de Moisés, ao lado do decálogo, os 10 mandamentos, foi colocado o quê? As leis mosaicas, cheias de não, cheias de punição, prevendo até a morte. O decálogo falava não matar, mas as leis mosaicas diziam, olha, em determinada situação pode matar sim, tá? Vamos lembrar, por exemplo, um filho desobediente ao pai, vamos lembrar da mulher adúltera, né? Tinha que ser morta. Na época de Jesus, levaram a mulher lá e falaram, olha, foi pega em adultério, a lei diz que é para matar. E aí Jesus deu um ensinamento novo, né? Olha, vocês estão tão rigorosos com a lei, estão esquecendo do amor. Então era Jesus ajustando a lei, né? Só que essa dureza no começo, nosso, lá atrás, é a mesma coisa que nós fazemos com os nossos filhos pequenos, né? Temos que ser duros, dizer por que não, e bater na mãozinha, não faz assim, porque senão ele não aprende. Eu vi um comentário, li um comentário sobre esse Deus, lá na época do Velho Testamento, que eu encontrei, né? E vamos ligar aqui alguns pontos, para ver como é interessante, né? Ele diz assim, logo no início, Deus tolera
usou a palavra tolera. A violência, como tolera a poligamia, como tolera o divórcio, a preferência por alguns e outras coisas. Então Deus tolera esse tipo de coisa. Tá? E o homem entendia dessa forma, que Deus permitia isso aí. Mas educa o povo, Deus, para um tempo em que o seu plano original possa ser recapitulado. Então ele tolera. É interessante, né? Deus, como um pai, tendo um filho pequeno, ele não pode ser extremamente rigoroso, porque o filho ele tem que ir educando. Mas o filho vai ficar errando, ele não sabe bem, não conhece os parâmetros. Então, em muitas coisas, um pai até tolera, para ensinar mais adiante, né? Aí, outro ponto. Como lhe disse, para um tempo em que seu plano chegue. Então, esse tempo chega. Esse tempo chegou com o Mestre, Jesus, que na montanha proclama assim: ouviste isso há 2000 anos, já não mais há 3.500 anos na época de Moisés e nesse período intermediário entre Moisés e Jesus. E ele diz, Jesus, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, não resistais aos malvados. Se alguém vos bater na face direita, oferecei também a outra. É tudo alegoria, né? Não é para ficar dando a outra e apanhando, não é isso. Ouviste o que foi dito, amai o vosso próximo e odiai vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Nós temos que entender a alegoria. Jesus era oriental, né? Se utilizava muito de alegoria. Quando ele diz, bateu numa face, oferece a outra, por exemplo, nós temos que entender. Teve uma agressão. A outra face da agressão é o quê? O perdão, a orientação, não é ficar apanhando. Qualquer coisa que te machuque, considera uma face e procure a solução da agressão, que é a outra face daquilo que te fizeram, tá? E ainda, se reportando a isso, né? Jesus enfatiza que o Pai não perderá nenhuma de suas ovelhas, deixando a parábola do bom pastor. Não ia perder, nada de inferno, nada de punição eterna. E ele diz assim, está em João capítulo 10, eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco da ovelha pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele entra no lugar certo. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Então Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Alegoria, tá? Não é ao pé da letra. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim,
quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Ele não é o bom pastor, né? Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, falando Jesus. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, dentro dessa alegoria, né, nessa parábola, Jesus se utiliza de palavras que, ao pé da letra, fica um pouquinho complicado, né? Então, ele é o grande pastor que ajunta as ovelhas. Ele que começou a juntar a partir de 2000 anos atrás, quando vem e deixa a mensagem dele. Então ele é o portador da verdade, do caminho. Aqueles que se infiltram no rebanho não o fazem pela porta certa. Nós temos aí tantas pessoas falando de Jesus, falando de Deus, mas às vezes não estão bem afinadas com isso, né? Não é crítica, é só observar. Muitas vezes não são portadores da verdade do Mestre. Muitos seguiram e seguem pastores equivocados. Muitas ovelhas acabam acreditando, seguindo. Em algum momento, perceberão que o pastor verdadeiro é outro. É Jesus, né? As ovelhas conhecem a voz do verdadeiro pastor, ou seja, internamente, na consciência, essa voz vai falar, né? E nós vamos entender, olha, eu estou indo por um caminho que não está muito bom. É a voz dele na nossa consciência, analisando. Ou seja, sabem então a quem seguir. Sabem. E seguindo o verdadeiro pastor, terão vida em abundância, serão felizes, estarão no céu, né? No céu da consciência. Então, ele se referia a pastores que trazem as mensagens pautadas em conceitos não claros, muito embora muitas vezes até bem intencionados. Não estamos falando da intenção. Mas lhes faltava muitas vezes o amor e a clareza que apenas podia vir do mestre. É o mestre nos dizendo que o rebanho total pertence ao bom pastor. Então as ovelhas voltarão. Mas ainda se referindo à visão de Deus, lá no Velho Testamento, conforme aquele artigo que eu encontrei, diz assim: Deus tolera a violência como tolera a poligamia, divórcio, tolerou, né? Todo mundo já viu a história de Davi, a poligamia, aquela coisa toda, né? O divórcio, a preferência por alguns, aquele Deus que pendia para um exército em detrimento do outro, mas educa o povo para um tempo em que o seu plano original possa ser recapitulado, né? E o plano original quem era? Jesus, que veio botar a casa em ordem. Não vim destruir a lei, eu vim dar sentido a ela. Mas aí nós temos, por exemplo, palavras do Paulo de Tarso, grande Paulo de Tarso, na epístola aos Romanos, no capítulo 3, versículo 25. Ele diz assim: ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, aí ele estava se reportando a Jesus, né? Para demonstrar a sua justiça, Deus, pela remissão dos pecados, na visão, né, deles, dantes ou antes cometidos sob a paciência de Deus. Então, paciência de Deus, ele estava se reportando a uma tolerância, uma compreensão. Olha, ainda não sabem fazer o melhor. Paciência, vamos lá, vamos melhorando. Então esse era o entendimento. Mas dentro dessa visão de um Deus que ficou meio machucado, vamos dizer assim, e os atributos dele, ensinados por Jesus, como que ficaram? Que atributos? Os atributos que todos os segmentos religiosos têm, todos. Ele é amor,
infinito. Bondade, infinita. Justiça, infinita. Todas as religiões. Nenhuma religião diz, Deus é mais ou menos bom, mais ou menos justo. Já deixou de ser Deus, né? Então, todos aceitam que ele é totalmente bom, totalmente justo, totalmente amoroso. Então, como permitir o mal, o inferno e também um céu diferente, né? Nesse acerto que foi feito com os pagãos. E ainda temos mais novidades, hein? Não ficou só o céu e o inferno. Surgiu a figurinha do purgatório. Purgatório. E nós estamos falando das moradas do meu pai. Jesus falou, na casa do meu pai, e a casa do pai é todo esse universo infinito, né? Mas ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Bom, até então, o homem entendia a terra, o inferno daquele jeito maluco e o céu também. Mas agora surge o purgatório. Então Jesus poderia ter dito, na casa do meu pai há 4 moradas. Mas ele falou muitas. 4 não é muitas não, poucas, pouquíssimas, né? Então, o que vem a ser esse purgatório criado pela igreja? O que é esse purgatório? O entendimento era que os equívocos, chamam de pecados, mas não aceito essa palavra, não entendo, não compreendo. Então, pecados não tão graves, ficariam no local intermediário, não no inferno, porque não foi tão grave, coitado. Ficaria no local intermediário e depois seria mandado para o céu, né? Mas ainda não entendem, muita gente não entende a existência da lei do progresso. Ah, morreu, acabou. O que ele era vai ficar sendo, né? Não aceitam a existência da lei do progresso que nós espíritas entendemos, né? É isso que nos leva à perfeição. Então, esses que iam para o purgatório seriam levados ao céu através de preces intercessórias. Não foi ele. Alguém rezou por ele, teve dó dele, faz a prece, e ele voava para o céu. Ele ia para um céu, não por mérito dele. Ele iria para o céu carregando os mesmos defeitos que não permitiram a ele ir direto para o céu e ir para o purgatório, né? Mas tudo bem, né? Atiraram, quando inventaram o purgatório, na verdade, eles atiraram, a igreja atirou no que imaginou ver e acertou naquilo que ela não viu. Não viu. Porque se perguntar, bom, se não existe aquele céu definido, aquele inferno para a gente ficar ali eternamente sofrendo, e o purgatório? Então também não existe. Esse eu digo que existe. Purgatório eu digo que existe. Diferente daquele céu e daquele inferno. Mas que purgatório? Diferente desse que eles imaginaram também, tá? Por quê? Eu vejo esse purgatório aqui na Terra. Purgar é deixar as impurezas saírem, né? Aquilo que não está bom, purgar, ir embora, ficar o melhor. A Terra, o que é a Terra? A gente tem muito sossego na Terra. A gente passa por situações de dor na Terra, dificuldades na Terra. Como passamos? Então, já levando em conta o entendimento espírita, nós que falhamos, erramos, deixamos de fazer as coisas, seja o que for, a gente vai para o outro lado quando desencarna. Quando retorna, vem com o compromisso de corrigir isso tudo. E aí a coisa é um pouquinho complicada, é dolorosa. De repente eu tenho junto comigo uma pessoa que não fala muito comigo,
afinidade não bate, me pede tolerância, me pede perdão. E aí, como é que fica? É difícil, mas aí eu perdoo, eu me aproximo, eu ajudo, eu recebo como filho alguém que numa encarnação anterior eu matei e de repente estou recebendo para dar a ele a chance da vida novamente. Mas vou ter um trabalhão, né? Criar, sustentar, mostrar o melhor caminho, pedir perdão através dos meus atos. Então, a Terra é um purgatório. Um purgatório que, desde o começo, quando nós começamos a buscar a solução daquilo que nos incomodava em relação àquilo que fizemos, culpa nossa, e que retornamos à Terra para purificar, voltar, retornar para purificar um pouco mais e assim sucessivamente, eu equiparo ao pedreiro. É um exemplo muito claro, deixa muito nítido o que vem a ser esse purgatório aqui, no nosso caso, na Terra. Um pedreiro, quando ele vai fazer um trabalho, uma parede, né? Ele quer fazer um reboco na parede e quer deixar a parede boa, né? Perfeita, bonita. De repente, o depósito de material joga na frente da minha casa um caminhão de areia. Mas vem areia, pedras grandes, médias, pequenas, graveto, né, mato, vem um monte de sujeira. E aí o pedreiro, ele vai ter que peneirar. Mas peneirar como? Ele vai pegar uma peneira. Se ele pegasse, logo de início, uma peneira com uma malha, um espaço, um vão muito fino, e jogaria aquela areia cheia de impurezas, pedras grandes, médias, pequenas, mato, grama, e ficasse chacoalhando, ele ia morrer e não ia conseguir peneirar, porque as impurezas travariam a peneira. Então ele pega, de início, uma peneira de malha grande, grossa. Por quê? Porque aí, peneirando, sai embaixo areia, pedras pequenas, pedras médias. Na peneira ficaram as pedras grandes, o mato. Aí ele troca a peneira, joga isso fora, pega uma peneira um pouquinho mais fina, bota aquela areia peneirada anteriormente e começa a peneirar. Vai sair muita areia embaixo, com pedras pequenas também, mas as pedras médias ficaram na peneira. Ele joga fora. Pega uma peneira de malha bem fininha e vai diminuindo, até que finalmente, a cada peneirada ele vai tirando essas impurezas que ainda permaneciam na areia, até que na última peneirada, a areia que cai no chão é igual a um talco, de tão fina. Aqui, a Terra, são essas peneiras. Começamos há muito tempo atrás, peneirando através das reencarnações, tirando as pedras maiores, as deficiências, os vícios, os erros maiores. Mas continuaram coisas ainda. E vamos peneirando, e vamos tirando, a cada vez que estamos aqui, vamos tirando as impurezas maiores, mas permanecem as menores. No passado, nós fomos muito mais violentos do que somos hoje, muito mais orgulhosos do que somos hoje, mas somos ainda, muito mais egoístas do que éramos no passado, mas ainda somos. O grande egoísmo foi jogado fora nas peneiras anteriores, mas ainda resta coisas a serem eliminadas. E aí eu digo, purgar, peneirar, tirar as impurezas, é aqui na Terra. Então, atiraram no que acharam que viram, quando inventaram o purgatório, mas acertaram do que não viram. Existe o purgatório. E aqui para nós, chamado Terra.
Mas tudo isso que fizeram com relação a céu, manter um inferno lá nos moldes antigos, inventar um purgatório, onde as pessoas sairão através de preces intercessórias e não por mérito próprio. Então tudo isso que nos levou a voltar a um entendimento um pouco estranho desse Deus, foi ruim ou foi necessário? Foi necessário. Eu entendo assim. Porque a evolução não dá saltos. A evolução, ela sobe degrau a degrau. Porque o conhecimento sobe degrau a degrau. E Jesus já havia prometido o Consolador. Então aquilo que ficasse distorcido, aquilo que porventura ficasse alterado com relação à pureza daquilo que ele deixou, em algum momento seria corrigido. O homem perceberia, viria o Consolador, a ciência, que não pode nunca ser desprezada, ela tem que ser aliada dos entendimentos filosóficos, religiosos, tem que estar junto. Ela cresceria. E aí vem o Consolador, vem a doutrina espírita. A doutrina espírita, para nós, o grande Consolador, que veio para corrigir aquilo que o homem, nós, distorcemos séculos atrás, com relação ao ensinamento do Mestre. E vem também o Consolador para complementar aquilo que Jesus não pôde dizer há 2000 anos. Não que ele não soubesse, não é isso não, ele sabia tudo. Nós é que não tínhamos condição de absorver esse ensinamento. Então vem no tempo certo, no tempo correto, o Consolador. No momento em que o homem amadurecia a sua forma de encarar a vida. Quando o homem começava a questionar, vamos lembrar do movimento iluminista, França, Europa como um todo, né? E aí surge no ano 1865, quando já existia, né, há 7 anos antes, 8 anos antes, a doutrina espírita, que começou em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos. 1865, 8 anos depois, é lançado um livro chamado O Céu e o Inferno. Nós vamos abordar, provavelmente, muita coisa na próxima live. Ele é esclarecedor. Quem usar o raciocínio, a lógica, avaliar, pensar, vai ver que é uma beleza que talvez nunca tenha pensado. Então, começamos a entender o céu e o inferno como estados de consciência. Aqui não é um local definido. Joana de Ângeles, mentora do nosso querido Divaldo, num livro chamado Em Busca da Verdade, olha o que ela ditou. Céu e inferno estão dentro de nós. Precisamos nos libertar de nossas fixações, que as crenças antigas, lá atrás, nos colocaram. Tudo era pecado. Então nós vivíamos com a consciência pesada, qualquer coisa, meu Deus, me distanciei. E agora vou para o inferno, meu Deus, olha que coisa. Mas, na verdade, não é pecado. Isso não foi criado. Porque tudo, rigorosamente tudo, na nossa caminhada, passa pelo cumprimento ou não das leis divinas. As leis divinas em todo o universo. E aí, se eu não cumpro as leis divinas, eu cometi um equívoco, não é pecado. Errei, vou ter que dar uma ajeitadinha e arrumar, né? Então, Deus não teria criado o mal, como muita gente imagina. Deus criou tudo, criou o mal. Imagina, o bem eterno, infinito, não vai criar o mal, né? É o homem que, descumprindo as leis divinas, causa em si conflitos,
angústias, sofrimento, tormento, medos. Então, o mal, o erro, não existe em si mesmo. Não foi inventado o mal, não foi inventado o erro, não foi inventado o pecado. O equívoco, a falha, é a experiência que cada um de nós está vivendo, mas é uma experiência que ainda não deu certo. Ainda, coloquei a palavra ainda. Por quê? Porque a experiência, de tanto ser repetida, nós vamos aprendendo, porque nós estamos sempre numa rota ascendente. E aí vamos repetindo as experiências e elas vão ficando cada vez melhores, cada vez mais certas, né? Então, a experiência, muitas vezes, ainda não deu certo e aí nos incomoda, nos maltrata, nos machuca. A repetição das tentativas é que vai conduzir ao acerto. Veja o caso, por exemplo, de Thomas Edison. Ele queria inventar a lâmpada elétrica. Ele ficou lá, fazia uma tentativa, não funcionou. Diz que até filamento com bambu ele tentou, não deu certo. Ele fez ali 1.000, 2.000 tentativas. Será que na primeira tentativa, que não deu certo, alguém diria: "Oh, Edison, você errou, olha que coisa, você é um maluco"? Não. Foi apenas uma experiência que não deu certo, mas que ele repetiria até dar certo, como fez 2.000 vezes. Então, o bem se alcança pela repetição das experiências até que dê certo. Não pode ser diferente, né? O céu, o reino dos céus é a nossa meta. Se estamos aprendendo, falhamos, tudo bem, está ótimo. Falhamos porque estamos aprendendo. Se soubesse tudo, aí não faria sentido errar. Mas como não sei fazer, estou nessa rota de subida, bom, isso aqui ainda não aprendi direito, errei, falhei, né? Então precisamos observar e cumprir o que determinam essas leis de Deus. Lei de amor, nossa, tantas leis que ele deixou. Preservação ambiental, tudo, né? Destruição, tudo ele deixou. Então, o problema é que nós vivemos ainda um bom tempo no inferno. Por quê? Porque vivemos infringindo muito ainda essas leis, né? Mas vamos aprendendo, vamos crescendo. Então, aprendemos lições para a nossa evolução através das aflições, das dores, das dificuldades. Então eu posso dizer, nesse entendimento, o céu aqui dentro, o inferno aqui dentro. Fiz algo errado, infringi uma lei, fui parar no inferno. Vou repetir aquilo que eu fiz de errado, corrigindo. Acertei e fui parar no céu. Aquele vizinho, exemplo, só um exemplo. Aquele vizinho que eu saio, de repente eu vejo que ele vai sair da casa dele, do apartamento dele. Eu não gosto daquele sujeito. Vejo que a maçaneta do apartamento dele se movimentou, eu fecho a minha rapidinho, fico lá no olho mágico. Quando ele pega o elevador e desce, aí eu saio. Não suporto. De repente, eu abro a porta e ele abriu ao mesmo tempo. E agora? Bom dia. Bom dia. Um bom dia. Dia seguinte, estou saindo, me deparo com ele. Aquela experiência que não dava certo, eu odiava aquela pessoa, não suportava. Daqui a pouco, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Outro dia, mesma coisa. Tudo bem? Nossa, o tempo hoje, hein? Esfriou. E de repente vão se passando os dias e eu vou me aproximando dele, ele se aproximando de mim. Daqui a pouco, esse fim de semana, vem aqui em casa, vamos assistir o jogo juntos aqui, né? A gente compra uma pizza, tal, não sei o quê, aquela coisa toda.
aquela experiência que não dava certo, começou a dar. E de repente deu certo. É aquele filho que eu não suporto, aquele pai que eu não tolero, aquela profissão que eu quero chutar fora, não vejo a importância dela. Tantas situações que não deram certo. E se eu pegar firme, começa a dar certo. Onde é que está o pecado? Foi para onde? O inferno. O inferno veio parar dentro de um céu. Acabou o inferno. Então, esse entendimento, nós vamos continuar semana que vem, porque já deu a hora, né? Porque Jesus disse que existem muitas moradas. Existem muitas moradas. Mas não é um céu da maneira que existia, um inferno, um purgatório moderno, que não está nem no Evangelho, e a terra. Não, muitas, são muitas, não 4. Então, muitos mundos materiais, físicos, em todo o universo, recebendo a vida. Por que só a terra tem vida? De forma nenhuma, em hipótese alguma. Deus criou esse universo para melhorar a nossa visão. Como é lindo! Eu não consigo enxergar nem a lua. Já está complicando tudo. Então, Deus não cria sem um objetivo. Ele vai criar infinitos mundos e colocar os filhos, só na terra. É uma visão tanto quanto estranha, né? E nós falamos isso na semana passada. Além dos mundos físicos que recebem humanos em vários e vários mundos, infinitos mundos pelo universo, tem também os locais onde se aproximam espíritos, né? De acordo com a afinidade. E cada um é um mundo à parte. Semana que vem a gente continua, tá bom? Então, vamos encerrar com a prece, senão a gente avança muito. Agradecemos, Jesus, pela oportunidade que você nos deu de estarmos aqui falando da obra divina, falando para que cada um de nós pense, avalie, reflita, veja se é razoável. Se entender que é razoável, busque mais informações, tem tantas por aí. Se não é razoável, joga fora. Ninguém é obrigado a aceitar. Mas agradecemos, Jesus, pelos teus ensinamentos, por aquilo que você nos deixa, pelo seu carinho e pela sua companhia. Que assim seja, graças a Deus. Grande abraço a todos. Vamos ver quem está aqui. Michele Melo, Isilda Rodrigues, tudo bom, Isilda? Gleice Cano, Sandra, tudo bem, Sandra? Michel, Tânia, tudo bem, Tânia Moretti? Áurea Federici, tudo bem, Áurea? Paulo Serrato, velho amigo Almeida, Cristiano Pereira, tem tantos outros aí que já passaram. Grande abraço, pessoal. Obrigado pela companhia, obrigado pela paciência e semana que vem a gente continua. Combinado? Grande abraço, pessoal. Fiquem todos na paz. Com Deus. Tchau, tchau. Tudo de bom, pessoal. Obrigado, viu?